Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Estamos sem som, todo mundo. Olha o Tinta chegando. Boa noite para todos. Oi, Vanessa, tá joia, querida? Eu tô bem, graças a Deus. Meu notebook não queria sair som. Eu tive que pegar um outro. Como é que foi a semana? Passou? Seu joelho é lindo, João. Tá ótimo. Ah, é? Melhorou. A sua carinha é melhor do que o joelho, tá? A câmera é embaixo. Obrigado por avisar, Vanessa. Mas dá pra falar isso mesmo. Eitinho. Beleza, meu cara? O Daniel, é o Daniel mesmo? É, o nosso Daniel. Daniel. É Daniel Capula. Cavidé é meu primo. Beleza. Nosso primo. Isso. Nossa. reunião tá- Larissa. É Larissa. Quem mais tá aí? Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu ver se meu joelho tá aparecendo aqui. Tá não, João. Agora eu tô só no seu queixo mesmo. Na verdade, eu queria meu pescoço. Sabe? Esse computador é esquisito. Não, tá bom. A Rita. Tá bom. Aí, gente, a Rita. Ei, Rita. Agora. Você tá me vendo aí, João? Eu estou te vendo, Walter Santos. A camiseta do Beatles. Você está com a camiseta do Beatles. Bonita. Bonita eu quero estar usando ela. Também, eu não queria dizer para você não ficar assim, né? Mas tudo bem. Ó, tem um sonho. A câmera. Privar vocês da minha imagem. Por quê? Meu irmão, tuas preces mais sinceras são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras como os ferrados ao silêncio da força que interpela. Volve o teu tempo inteiro me abandonar. A mais alta de todas as cavernas e as respostas mais lúcidas e belas
alegre, deslumbrado. Ouvi o teu coração em cada vez. Nos respondente mesmo e te esclarece. Uma força eterna a consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, hino de redenção, da voz de Deus, hino de redenção. Ouvi o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Uma força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, de redenção, da voz de Deus, de redenção. Sua vez, João. Johnny Bosco. João, eu não estou escutando você falando, não. Liga o microfone, Johnny. Por que eu tô nervoso hoje? Eu tô nervoso hoje. Alguma aí pra nós? É saudade de mim, por isso. Né, Vanessa? Aham. Pois é. Então, se acalma, se Tá acalma. mais de mim, pois é. Vamos lá, o que nós podemos tocar aqui? Ah, cadê a Ruth? Tá aí? A Ruth não tá aí, né? Ainda. É tão linda essa manhã. Pois é. Ela gosta muito dessa música. Ela tá terminando as costuras ali, agora mesmo ela vem. Tá. Não, vou tocar depois, tá, Tim? Não quero chegar. Daqui a pouco ela vai vir. Deixa eu tocar uma música. Tá bom, João. Tá bom. Foste um guerreiro valente, foste um combatente do reino da noite. Foste um servo fiel, foste além dos deveres para conter o Senhor. Nunca buscaste do mundo aplauso dos homens, a glória buscaste. Deixaste na terra, saíste em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado de Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma
cumpriste a missão do Senhor te enviou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, poder brilho. É necessário viver, combater o bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provas chover, nunca clama dor. Resistindo e sofrendo, ouviste a lição do Senhor te enviou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, poder brilho. É necessário viver, combater o bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Você, Tim. Ah, John, beleza, isso aí. Olha o São Garçom aí. Gente, é a Rita. A Rita! Rita! Tudo bem? Tela de Patos, tá joia? O tá fazendo, né? É a Rita. Pois é. É. Oi, gente. Oi, Sandro, tudo bem? Tudo bem? João, beleza, João? Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado. Pela presença. Estou aqui, na expectativa, Ei. que boa. Tudo bom. Cláudio de Alvinópolis, Marcinha, tá todo mundo aí. João Carlos Paraná. Elias no café, na defesa do Torá, ateia fogo às cobras, condenando os adoradores de Baal. João Batista, na aurora do Evangelho, clama todo mundo o arrependimento dos homens, pois já vem o Messias. Rejubila Deus entre si, agora já não chora os seus filhos a Raquel, os que ardem nos desertos de Israel. Não se cansa, o seu verbo é um bordão, vai em terra de cabelo que apanhou de voz que cala na bandeja,
sob a pena italiana, a reparação. Bênção divina, pedagogia da reencarnação. Respiladeiro do ventre de Isabel, já não chora os seus filhos a guerra, nos guiados nos desertos de Israel. Não se cansa, o seu verbo é um bordão, vai perto de cabelo que a mãe ouve. Voz que cala na bandeja, antes troca no jordão, sob a pena de caminhão, a reparação. Bênção divina, pedagogia da reencarnação. Endireitai as veredas do amor, reconduzindo ao passo, água e fogo na evolução, na geração da reencarnação. Vai, João. Pois é, você pode lembrar uma coisa aqui, eu tô vendo a Ritinha, tem mais ou menos 30 anos que eu não a vejo, né? Que 30 anos não, tem mais de 40 anos que eu não te vejo, né? Ela está no Conspirador desde o princípio, foi uma das fundadoras. Né? E com muita honra, mesmo a gente não se via há tanto tempo, a gente sempre lembra de você, viu, Rita? Com muito carinho. Você, né? Ô, Tim, ótimo, eu sei tocando que eu vou ter que parar toda hora para poder aceitar as pessoas aqui. Então tá, vou tocar mais uma então. Tá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, meu corpo parece flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol.
quase grito de tanta felicidade. Meu sorriso não demora a desmontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Fala, Johnny. Beleza. João? Sim, só deles. João, você tá mudo. Tudo bem? É Jones, John. Tô falando sozinho que mudo. Agora, pois é. Eu tô dando um alô pra Jaquinha, minha irmã querida, a Cris, minha esposa amada, né, que tá na casa da minha sogra. O nosso chefe chegou, a Marcinha, Agora, Silvio de Alvinópolis, Grau de Alvinópolis. Sou Joel, o chefe chegou. Minha tia Neuza querida, tá aí, tia benção. Que bom que você tá com a gente. Pois é. Amém. Então, gente, hoje, né, o Graça vai falar para a gente sobre um grande ser, né, o Francisco de Assis, né, que ele tem sido o mestre de muitos, né? Então, eu queria cantar uma música antes de iniciar o estudo, se me permite, né? Então vamos lá. Falta 5 minutinhos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure paz, consolar, dizer, consolar, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para ti. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais,
compreender que ser compreendido. Amar e ser amado, pois é tanto que se recebe, é pleno quando esse é perdoado, e é momento que esse para a vida é uma vez eu li um livro e dele falava assim, acho que era a capa do livro, falava que Francisco de Assis era cantor da paz e da alegria, né? E eu não consigo ver essa música no ritmo mais lentinho, porque ele era alegria, né? Então acho que a gente exalta um pouquinho. Falava com o nosso chefe. Boa noite aos amigos. Renovada gratidão a Deus, a espiritualidade que nos sustenta, por nós conseguirmos novamente chegar a este momento, mais uma semana, em que nós não temos noção das forças anônimas e invisíveis que se movem para nos mudar, para garantir o êxito da nossa engenharia orgânica, para nos possibilitar este encontro. Então, com esta gratidão e com alegria, porque o tema é relacionado a isso. Então, como sempre, vamos às introduções, tá? Algumas características, algumas peculiaridades do nosso tema. Primeiramente, reiteradas vezes, nosso amigo Júnior demonstra, reiteradas vezes, sugeriu este tema e geralmente eu me esquivo. Há anos que nós não trabalhamos esse tema por uma questão. Francisco de Assis é um tema muito sensível e radical. Não é possível, quando Jesus fala assim, que não é possível servir a Deus e a Mamon, o Espiritismo nos ensinou a buscar um equilíbrio entre espírito e matéria com a prevalência do espírito. Francisco de Assis é uma voz mais radical, uma luz mais poderosa do espírito, e que acaba não sendo simplesmente um estudo que se prepara em papel. Durante o dia inteiro, a gente faz reflexão e pensa sobre uma série de superfluidades, de acúmulos, frivolidades que nos ocupam, que são os nossos brinquedinhos, mas que diante deste espírito se vai. Outra questão, linha de tudo. Nós falaremos na perspectiva de João Evangelista e Francisco de Assis, por razões que exporemos, né? Em segunda parte, naturalmente, nós vamos abdicar de qualquer rebuscamento, vocábulo muito acadêmico, porque Francisco de Assis é um simples. O estudo hoje é simples como uma água, tem que ser para ser franciscano. Primeiramente, por que João Evangelista e Francisco de Assis? Fontes muito seguras afirmam que há uma relação que sustenta, né, de que Francisco de Assis seria o mesmo espírito de João Evangelista em vida bem pregressa. Até mesmo Emmanuel faz alusão a que um espírito, um apóstolo de Jesus, um discípulo e apóstolo de Jesus, encarnou aquele período da Úmbria, né, medieval, e desenvolveu uma missão, e Emmanuel adjetiva Francisco de Assis como sendo o sol de Assis, do século das trevas. Então é disso que falamos. Outra introdução para nós nos apercebermos da grandeza deste espírito, da profundeza do seu amor. Roberto Holden escreve algumas biografias e ele é um escritor muito literário e muito contundente, muito estilista, muito científico.
Ele escreve para que nós possamos perceber a grandeza do seu empreendimento. Ele escreve a respeito de Paulo, então tem o livro Paulo, de Roberto Holden, com dados interessantíssimos históricos. E ele escreve sobre o excelentíssimo Mahatma Gandhi. Então, quando eu deparei com o estilo de Roberto Holden e com essas biografias, eu já busquei Francisco de Assis na época. Mas num prefácio, Roberto Holden explica que não se sentiu habilitado a escrever uma biografia sobre o Francisco de Assis. Ele considera que a questão exorbita, extrapola a sua capacidade. Olha, foi isso que o João pediu. Esse é o tema que traremos, tá? Bem, João Evangelista, nós vamos tentar explicar por que se fundamenta o paralelo de que se trata do mesmo espírito. Então, comece pela caracterização. Ambos têm um temperamento surpreendente, isso porque quando falamos em João Evangelista, os discípulos de Jesus, nós imaginamos que sejam no estilo da docilidade, no estilo de Pedro. E nós vamos encontrar personalidades fortes do temperamento fogo, brilhoso, intenso, yang, entre os discípulos. E João Evangelista tem essa característica. Por que surpreendente? Porque Francisco de Assis tem essa característica do temperamento fogo. Vamos comentar isso. Jesus, ele se refere a Tiago e João, irmãos, como sendo os filhos do trovão. Era uma brincadeira de Jesus sobre o temperamento forte de ambos. De tal modo, esse temperamento marcante, isso prevalecia no grupo familiar, porque foi da parte deles que um dia uma mãe aparece lá, em uma daquelas manifestações nepotistas, né? Nós tivemos nepotismo assim, Barnabé bancando lá a viagem de João Marcos, porque queria que o menino fosse um grande acompanhante de Paulo, mesmo que prematuramente, o menino estava em forte de preparação, mas é meu sobrinho e tal. A mãe de Tiago e João chegam a Jesus, é claro que conhecimento dos dois, porque fala assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Quando estiveres no teu reino, permite que os meus filhos, Tiago e João, se assentem, respectivamente, com a tua direita e com a tua esquerda. Imaginemos o impacto disso em relação aos discípulos. A mãe pede lugar privilegiado aos filhos, aos irmãos. João Evangelista, ele era letrado, ele escreve o Evangelho e escreve os Atos dos Apóstolos. Foi um bonito que ele foi o discípulo mais longevo, que mais tempo ficou encarnado entre os discípulos. O último a apagar a luz foi ele que apagou entre os discípulos titulares, iniciantes. Ele tinha uma característica muito egocêntrica. Porque, por exemplo, ele não narrava em primeira pessoa. João, ele não escreveu assim o Evangelho, mas ele arrumou uma maneira, um tipo de assinatura em que ele escrevia assim. E o discípulo que Jesus amava, imaginemos o impacto entre os discípulos, alguns analfabetos, lendo e escrevem, sabendo que João escrevia dessa maneira, né? Que ele deixaria a posteridade que ele era o discípulo Jesus amava. Jesus amava a todos, cada um dentro das suas características. Mas João encontrou isso uma maneira de se distinguir. E isso causava um ambiente meio humanamente ruim entre os discípulos, a tal ponto, né, que quando alguns outros discípulos e apóstolos escreveram, eles faziam aquela citação mais tradicional da época, de considerar, por exemplo, que Tiago era mais velho do que João. Então o nome de Tiago vem antes. Muitas vezes o nome de João vinha lá atrás. Era uma maneira de fazer uma compensação. Se o João se colocava como primeiro, outros que tinham oportunidade de letras o colocavam como dos últimos. Mas João Evangelista
tinha motivos também para considerá-lo assim, que ele era um discípulo muito dileto de Jesus, talvez por motivos de magnetismo e realidade. É destacar que muito habitualmente Jesus chamava Pedro, Tiago e João para alguns episódios específicos, como da transfiguração, de curas. Em algumas situações, os três estavam juntos. João era ardoroso e de uma franqueza tal que tem um traço do evangelho dele que se destaca, né, só para ter noção da franqueza desse discípulo, tá? E do seu arrebatamento e do seu impulso. Uma situação no evangelho consta em que, na época em que a mulher chegou e que derramou o perfume aos pés de Jesus, Judas ficou enviado, indignado, falou assim: puxa, como se desperdiça um perfume tão caro? Poder-se-iam, né, poder-se-ia vender esse perfume e doar o dinheiro aos pobres. Judas era o tesoureiro. E João, não suportando aquela manifestação interesseira e aquela hipocrisia, ele registrou no Evangelho assim: Judas disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. João Evangelista era impulsivo a ponto e tal modo foi que, quando houve a notícia de que Jesus havia surgido, de que Jesus havia saído do túmulo, a pedra estava revolvida, ele corre arrebatadamente e quando chega lá ele percebe que ele deixou Pedro para trás, porque ele era mais novo, tinha mais força, mais velocidade. Ele deixou Pedro para trás, ele esqueceu de Pedro, porque foi tanta ansiedade de chegar, que nesse impulso, quando chegou lá, ele se controlou um pouco. O que ele fez? Esperou que Pedro chegasse e entrasse primeiro por um tipo de deferência, de consideração. João Evangelista era muito afetuoso. Duas questões que marcam bastante esse traço dele. Primeiro, foi quando Jesus anuncia que seria entregue à mão dos homens e que seria sacrificado. João Evangelista deita a cabeça ao peito de Jesus, como se quisesse lhe ouvir o coração. Ali é um fogo domado, controlado. Jesus já começava a preparar aquele espírito especialíssimo na sua forja. E João Evangelista tem um outro distintivo importantíssimo na sua biografia. É de quando ele estava profetizado, livre-arbítrio e fatalidade. Estava profetizado assim: o pastor será ferido e suas ovelhas se dispersarão. Então, lógico é que os discípulos viviam apavorados, espavoridos, dispersos, escondendo receio dos romanos. Mas João Evangelista não conseguiu, não resistiu, por quê? Ele tinha tanto ardor, tanto amor por Jesus. Ele quanto Pedro, mas Pedro era temperamento inável, e Pedro naquele momento retraiu-se, fugiu e negou. Mas João Evangelista não resistiu e não suportou a distância em relação a Jesus. O que ele fez? Ele, no livre-arbítrio dele, modificou o lado absoluto dessa escritura. Ele chegou até perto da cruz, ao lado de Maria. A tal ponto, isso foi importante, que Jesus lhe deu uma incumbência. Falou: mãe, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Então João, naquele momento, marca a sua distinção na história e se vincula poderosamente ao Espírito de Maria, que muito possivelmente também ajudou profundamente a sua ternura com seu silêncio a refrear o fogo de João Evangelista. E
por fim, para essa transição, né? Sempre lembrando que o nosso estudo, o tempo tem a duração do estudo que apresentamos. Não é uma preocupação assim, formal de cumprirmos todo o tempo, se é caso estiver dado, para não ser nem enfadonho, nem muito repetitivo. Tá? Então, outra questão decisiva e distintiva de João Evangelista é que ele foi exilado para a ilha de Patmos. Bem, é um tipo de deserto. Olha o que Jesus fez em relação à evolução espiritual dele. Imagine um espírito muito abrasado, solitário, cercado de água. O fogo, a luz que brilhava o tempo inteiro, cercado de água, porque é uma ilha. Aquilo é um jejum poderosíssimo, é uma iniciação espiritual fortíssima, já tinha as reminiscências. No Evangelho, ele já havia registrado. E Jesus fez tantas e tais obras, se fôssemos escrever todas essas obras, os livros não caberiam sobre a superfície da terra. Vejo quanto saber escrever não bastou, porque também tinha tanto por ser escrito, e sempre dava a impressão de que lacunas deixaram de ser. Por vezes, os evangelistas registram de uma maneira que eles têm fácil, é modo de, né, tipo, se o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Quer dizer, não é pomba, mas eles estavam tentando explicar uma forma falada, uma forma literária de explicar. Outra vez ele se refere assim, e a sua veste se tornou tão branca como nenhuma lavadeira conseguiria igual, e o seu rosto, na transfiguração, se tornou claro, como fosse um sol, como se fosse. O Espírito Santo desceu também, negócios como se fosse assim, em formas de língua de fogo, porque não tinham as palavras. Testemunhavam, percebiam, pelos sentidos os homens percebiam, mas a dificuldade de traduzir, de legar. Bem, é nesse desafio da literatura que nós vamos encontrar João Evangelista em seus últimos anos, com jejum, refreado, enternecido por Maria, adoroso por Jesus, um fervor, uma fé, querendo legar a nós outra obra e com as visões do Apocalipse, registrando a obra tão assim, difícil, tão truncada, tão metafórica, tão comparativa do Apocalipse. Os que tiveram contato com o João Evangelista nos últimos anos, aí eu não sei se presencialmente pelo exílio, se anteriormente ao exílio, mas dizem que com suas últimas forças ele se resumia a dizer: meus irmãos, amai-vos. Meus irmãos, amemos uns aos outros. Meus irmãos, amai-vos. Bem, ele guardou esse nome. Aí nós vamos à Idade Média, o nascimento do pequeno Giovanni. E Giovanni, uma curiosidade é que Francisco não se chamava no batismo Francisco. Ele ficou com esta marca, nessa fama. Dizem que pode ter sido o pai, pode ter sido associação pelo gosto do menino, mas que em visita estava na França, Francisco significaria mais ou menos o pequeno Francisco. Mas o nome era Giovanni. E a tradução de Giovanni, segundo dizem, é João. Uns dizem que em homenagem a João Batista. Pode ser que a mãe dele tenha pensado no João e acertado o outro. Mas é João, então. A água é muito importante para o nosso tema hoje, tá? Falaremos dela. Dante Alighieri comenta que é um pouco que nós vamos ter de questão acadêmica, e vamos cruzar isso, tá? Que talvez Francisco de Assis tenha sido fora o Cristo, né? Quer dizer, Cristo separado.
Francisco de Assis tenha sido o maior cristão da história humana. Antes que ninguém era. Não é possível, quando a gente pega lá em algumas fontes bibliográficas, se comenta assim, eu achei ótimo. Há muitos desafios para os estudos acadêmicos da figura de Francisco de Assis. Francisco tem que ser mais interpretado como cidadão, como engajamento, como personagem da política da época. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Não dá. No caso de Francisco de Assis, ele não foi suficientemente estudado, quanto não foi bem dado o Sinéio de Maria, por mais lindas, profundas, singelas obras se produzam, não ficam perfeitas. É como Paulo fala-nos como espelho, vemos perfeitamente pela matéria, mas o espírito tem originalidade, ele tem matizes indecifráveis com a língua dos homens. Francisco de Assis não veio para ser complicado, Francisco de Assis não veio para ser intelectualizado. As obras muito intelectualizadas de Francisco se distanciam dele. Se o nosso estudo ficar muito assim, complicado com Francisco de Assis, não será originalmente um estudo franciscano. Francisco é universal. E não estamos falando universal só de pesquisa de bichos e reinos. Francisco de Assis é um amor absoluto. Ele supera as palavras. E então o Giovanni está lá, mas temos falado do início dele, por isso nós falamos de João Evangelista. Não vamos mentir sobre ele, não. Falam tantas coisas, só coisas boas. Não. O Espírito, quando ele vem, agora nós estamos muito dentro de um ambiente muito espírita, né? Já falando disso, ele pode se confundir quando chegar. Estamos de uma vez, e vamos reiterar, enfatizar, que alguns espíritos até muito diletos, muito destacados, chegam aqui e se confundem. E demos os exemplos na época de situações como Saulo de Tarso, que parecia ter uma missão e era outra. E que nisso chegou a se exceder. Ele chegou a aprisionar, a comandar extermínio, perseguições, exílios, torturas, negativas e Emmanuel. Além disso, nós temos o espírito de Buda, e citamos para quem não teve outro contato, que o grande Siddhartha Gautama, o Buda, ele vivia num palácio e no momento ele buscava o modo dele de realização na Terra, e quando ele resolve ter um site, a busca da relação, a esposa dele tinha se casado e a esposa dele estava grávida. Nós deparamos com o próprio Paulo, né, quando escreve as cartas, por influência da época, ele escreve questões para a época que hoje, naturalmente, elas não se afirmam, porque era espírito de época, era imersão cultural da época. Então, mesmo esses espíritos muito diletos, eles podem enfrentar dificuldades. No livro parece que é no Denúncia, né, que Bollocks, quando ele ia encarnar, ele estava fazendo uma preleção para os amigos prestes a reencarnarem, e ele orientava a todos, ele se encorajava, nós temos seguir, nós temos formação, preparo, Jesus cuidará do nosso caminho. Mas quando o companheiro se afasta, ele fica sozinho, reflexivo, ele teme, e um espírito superior diz assim: olha, esse receoso vai voltar às veredas do mundo, novamente recitará ao sacerdócio e sucumbirá novamente. Por causa da psicologia de Bollocks, né? Quando ele chega com Carlos, ele sucumbe, ele não deu conta das questões, aquelas forças, aquelas influências da igreja medieval e o sacerdote. Completamente, ele teve progressos e naturalmente teve dificuldades. Bem, quando o nosso querido Francisco de Assis encarna, a juventude dele, e aí a surpresa, né? Teve uma devassidão. Ele era um espírito festivo, lembra que nós falamos que ele é um temperamento yang, temperamento fogo? Então ele era um líder natural, não líder de combate, líder de influenciar, de carisma.
aquele companheiro que todo mundo queria junto e que ainda pagava as contas, imagina. E patrocinava as festas dos amigos, participava em noitadas, havia bebedeira, expressão. Não se sabe detalhes, mas se sabe que ele teve uma vida, uma juventude mais vasta, mais aventureira. O espírito dele tinha essa característica arrebatada de se lançar ao amor e busca o amor. Francisco de Assis, ainda na época do Giovanni, né? João, ele se imaginava um cavaleiro famoso, consagrado, cavaleiro das cavalarias, tá? Não é cavaleiro. E nesse sentido, ele se inscreveu, ele se alistou em guerras, 2 guerras. Numa primeira ele participou. E aí também nós não temos os detalhes dos acontecimentos. Eu ia falar o sucesso, algo que é mais. Se sucede, são sucessos. Nesse caso, a palavra vai ficar confusa. No segundo combate, ele se alista em favor dos movimentos das cruzadas, em nome do Papa. E, inclusive, vários dos combatentes, companheiros dele, foram mortos. E Francisco foi aprisionado. Ainda nas celas, ele seguia alegre, a brincalhão, fingia que estava tocando instrumentos, ele tinha um carisma e ele alegrava a celas. Mas, neste período, os historiadores dizem que ele já começou a ser visitado por enfermidades, tá? Ele ficou mais ou menos 1 ano esperando como fosse um pagamento de um resgate, de um resgate, como se fosse pagar uma indenização para soltá-lo. E fiança, né? Não sei se era esse nome na época. Mas lá ele foi acometido por malária e por tuberculose. Ele foi preso, ficou mais ou menos um tempo preso, depois ficou mais ou menos um tempo convalescente, foi passando pelos seus desertos. Mas ele ainda não havia dado seus valores e nem atendido a sua missão. Outra questão interessante: Francisco de Assis não era dado à escola. Ele não era estudioso. Ele não estava, ele tinha o berço lá de Bernardone, que era um comerciante muito bem sucedido em Assis. E ele usava os bens assim, de Bernardone para pagar as questões, para pagar as farras e tal, ele era muito generoso. Mas mesmo já tinha uns traços assim, de generosidade, como por exemplo, uma vez ele comprou uma armadura para seu cavaleiro, muito cara e muito bem feita, com ótimo acabamento. E na hora lá ficou com pena de um amigo dele que estava com uma armadura muito simples e ele trocou com um companheiro, para que o outro se sentisse bem vestido, bem trajado para a guerra. Então ele já tinha essa alegria na tela, e a inversão das armaduras e a generosidade quando pagava as noitadas, mas ainda não estava desperto. Depois dessa fase em que ele percebe que ele já não seria um cavaleiro terráqueo, ele tinha muito receio, muito medo, muita repulsa pelos leprosos na época. Hoje nós temos nancenianos. E foi muito marcado porque uma vez ele encontrou um leproso e se retraiu. Aí a voz do leproso lhe disse assim: "Tu tens medo, cavaleiro do Cristo?" Ficou impregnado, impressionado com aquela manifestação e se desculpou com o leproso e beijou o leproso. E daí para frente foi se curando. Ele curou por amor alguns leprosos e alguns assim insuportáveis, por revolta, por maledicência, por dureza, por agressividade. Ele respondia ao mal com o bem de tal modo que ele procedia a curas. E o que ele trazia como mecanismo da cura era o amor. Bem, então foi muito marcante o encontro com esse leproso. E dizem que foi Jesus que se manifestou em forma de leproso. Ele já estava sendo um desafio, uma crise existencial sem deixar de ser alegre. Uma vez ele estava na igreja e teve a impressão de que o crucifixo, a imagem, a estátua do crucifixo falava a ele e dizia assim:
quem tem mais vantagem? É quem segue ao Senhor ou quem serve ao servo? Aí ele diz, quem serve ao Senhor. Porque você segue ao servo. Vale a maior missão ou a menor missão? Francisco diz, devemos dedicar a maior missão. E a voz lhe pergunta, por que você se dedica à menor missão? Não entendeu muito essa parábola dele, era ruim de metáfora, tá? Mas vamos ver isto. Chega um ponto em que Jesus fala para ele assim, olha, a minha igreja está desmoronando, restaura a minha igreja. Aí Francisco pegou, foi para a casa do pai dele, foi vendendo umas roupas e doando a igreja e começou a restaurar os muros da igrejinha de São Damião. Porque ele pensou a restaurar a igreja. Então é isso, né? Eu encontrei a minha missão. Mais adiante, um Papa, quando Francisco de Assis pede a permissão para fundar a ordem, e o Papa se opunha a isso pelo radicalismo da proposta, o Papa sonha que Francisco está sustentando a igreja que estava caindo as grandes matrizes, né, da igreja, e uma das grandes basílicas, né, e que Francisco estava segurando, tipo Sansão segurando o templo. Né? O Papa pensa se ele tem uma missão importante e acaba usando a ordem. Por que isso é importante? Francisco tinha uma questão da época de obediência à igreja, até certo ponto, mas ele precisava fundar a ordem pelas diferenças. Mas por trás da autorização da ordem, era evitar o massacre daquele grupo nascente. Era uma autorização para que a ordem existisse. Isso como estava exercesse, chamavam de seu ministério. Então Francisco de Assis sabe que precisava restaurar a igreja e não sabia muito como interpretar essa metáfora. Mas ele percebia que quando Jesus fala assim, cavaleiro do Cristo, então não é cavaleiro das cruzadas, restaura a minha igreja, não é aquela igreja pequena, bem. E ele já tinha um afeto imenso, inato por Maria, por razões, vamos recorrer, ele estado próximo da cruz, junto a Jesus. E imaginava, às vezes, junto ao espírito de Clara, que era um espírito muito dileto, companheiro do seu caminho, ele se imaginava contemplativo. E por que ele imaginava que queria contemplar? Talvez porque ele olhava o crucifixo e lembrava do momento em que ele esteve junto de Jesus e Maria, contemplando a crucifixão. É como se ele quisesse perpetuar aquele sentimento. Então Jesus anuncia que ele iria pregar, ele iria anunciar o Evangelho. Ele passa por lugares, lugarejos, iria a lugares onde o pessoal nem falava a língua dele. E pelo magnetismo ele procurava falar de Jesus. Então Francisco de Assis começa a estabelecer uma mudança de vida. E uma das questões que ele percebe que era muito decisiva para essa mudança é que ele precisava casar. Ele chega para os amigos da noite e fala assim, olha, decidi me casar. Olha, Francisco, foi ótimo, está apaixonado, sim, já estou. Ele anuncia que a noiva dele seria dama pobreza. Ele anuncia que seria dama pobreza. Deste modo fica inconciliável a sua missão, revelada, desvelada, aflorada, de que o tempo era curto. E que não era possível conciliar a sua missão com os interesses mercantis, exploradores do pai Pedro Bernardone. E o pai o pressiona de tal maneira que chega a um ponto em que ele precisou tomar uma decisão. E Francisco, numa situação que foi muito sagrada historicamente, ele se desfaz de todos os seus trajes, de todas as suas roupas. Em praça pública ele se desnuda, entrega as roupas ao pai e diz, aqui estão as suas roupas, a sua riqueza, a minha herança e o seu nome.
Francisco de Assis renuncia ao mundo num período em que a Idade Média, a economia, a igreja de ouro, de títulos e de fama, a igreja cultuava o poder e a riqueza. E ali estava manifesta a sua missão, o seu contraste com o espírito de época. Imaginemos um pouco o que seria isso hoje, né? Nós somos espírito, nós não somos carne. Nós não vemos aqui a matéria é meio, a matéria não é o fim. Mas nós achamos tudo necessário, tudo com o discurso da utilidade. E cada vez nós criamos comodidades e passamos a depender tanto delas que quando chega um momento dele em que nós podemos dizer assim, né? Haverá uma redução do PIB. O poder aquisitivo vai cair. Os salários têm sido impactados. Em vez de nós simplificarmos e imaginarmos que Deus está nos ensinando a ser mais simples, menos dependentes e menos supérfluos nos nossos gostos, nós ficamos em estado de pânico. Mas voltemos a Francisco. Então, neste momento, Francisco está pobre, renunciador, adorosamente devotado a Jesus, sem preocupações acadêmicas, sem clareza de que ofício exercer, ele se torna um peregrino, um cidadão do mundo, luz que brilha. Algumas pessoas, de tal modo, se tocam, se afetam pela sua manifestação. Imaginemos lá quando João Evangelista diz assim, pregava como ele pregou, quem jamais tinha falado assim. E Francisco não era só pelo que falava e pelo que cantava, mas pelo que irradiava, um amor imenso, que pegava, que convertia, arrebava. Ele chegou a uma tal situação de pobreza, uma vez fazendo a prece, que ele estava com o seu burel, né? Aquele traje franciscano e o cordão, e ele fala para Jesus, Senhor, tu sabes que as únicas coisas materiais que eu tenho, além do corpo, são esse burel, essa gamela, para beber água e me alimentar, e esse quarto. E se o Senhor quiser, você sabe o abdico deles. E Jesus sabia que sempre teria feito isso, mas o Estes nadou uma fábrica, uma herança. Ele ajudava muito os funcionários, contratava os companheiros de caminho. Francisco de Assis vai iniciar o que nós hoje fazemos mestrado e doutorado, de que maneira? Vivendo através do caminho, porque até a gamela, a cabaça em que bebia água e se alimentava, ele se abdicava dela em algumas situações. Qual vai ser o ambiente de instrução de Francisco no mundo? Então, quando nós, tipo a música que foi cantada sobre a oração de São Francisco, que dizem que anteriormente ele já existia, que depois foi associado a ele, quando aquele hino é cantado, Francisco de Assis tem uma síntese. E quais são alguns instrutores de que Francisco de Assis naturalmente se vale? Ele observava os pássaros e ele dizia, entre nós, gente, o amor era tanto que ele enalteceu os pombos. Cientificamente, os pombos são os irmãozinhos meio atípicos, meio complicados, meio brilhantes. Francisco de Assis se maravilhava dos pombos, Deus vai beijar. Nos pássaros, ele dizia, passarinhos meus irmãos com mil cantos da ira. Ele gostava de que os pardais fizessem suas danças, suas festejos, suas bagunças na terra, no ar. Francisco de Assis, assim como o Buda, aprendeu muito com ela. Lembram-se que nós comentávamos do espírito de João Evangelista, no ardor, no fogo,
na intempestividade, no julgamento que lançava contra Judas, e ele contido pelas águas, na ilha, reflexivo e água, quando Francisco já se depara com a água, não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro, inodora, insalubre, insípida. Para ele, a água era o símbolo da beleza do Espírito. Então ele diz: uma água simples, pura, casta e boa. Evangelho: bem-aventurados os simples, bem-aventurados os puros. Então, Francisco de Assis não é espírito acadêmico, ele não é um doutor da igreja, ele não é um pregador, ele é um falante natural, ele é um sol irradiante, ele é um espírito de paz. Então, alguns acontecimentos da vida dele, os franciscanos simplesmente furtaram uvas, mas para eles não era fogo. Eles foram pegar uva, chupar as uvas. Uma vez estava doente, eles quiseram parar, vou buscar uva para mim, chupar as uvas. O dono veio, bateu muito neles e tal, e eles acharam, não tinha razão dele, mas eles precisavam, querer as uvas são maravilhosas, e tudo bem. Francisco de Assis, numa das suas caminhadas, ele ia à cidade de Rubio e havia um lobo lá que era pavoroso, estava matando pessoas. É parecido com um filme lendário, né, da África, que chama Sombra e Escuridão, de 2 leões que ganharam um caráter de lenda, né? Os leões eram gigantescos e abomináveis mesmo. Matavam. E o lobo matava as pessoas de Rubio, as pessoas estavam deixando a cidade para o lobo, que achava que ele era assombroso. Quando estavam saindo da cidade, Francisco estava entrando e alguém disse assim: Francisco, não entra aqui, o lobo vai matar você. E Francisco pergunta, olha sobre o cara: mas que mal fiz eu ao irmão lobo, a fim de que ele me fizesse algum mal? Com essa consciência tranquila, ele entra na cidade, encontra o lobo, apacenta o lobo, prega, repreende o lobo, fala com o lobo que ele estava se comportando muito mal perante Deus e os homens, que Deus estava muito insatisfeito com o comportamento dele. E o lobo se torna tão bonzinho que os cidadãos voltam para a cidade, mas também eles choram a morte do lobo quando essa morte aconteceu. Virou o animal de estimação, símbolo da cidade Rubio. Francisco faz com o leproso, coitado, um governante, um magistrado maior em Roma. Ele faz isso com as criaturas. Então, o Cântico das Criaturas não é um estilo literário, não é caminho acadêmico. Isso é importante nós entendermos. O que Francisco de Assis faz é uma interpretação do simples e do bom em relação a todas as criaturas. Não há oposição, porque não há inimigo. Agora imagine como nós não precisamos falar de Francisco de Assis, amar os inimigos. Não tem, ele não vê inimizade, ele vê comunhão. Então ele faz isso em relação ao lobo, em relação ao sol, em relação ao lobo, em relação à chuva, em relação ao vento. Quando aquela música homenageia, não por canto, tá? Não vou fazer mais esse favor. Quando ele fala irmã só, irmã lua, né? Que não se estraga em paz, irmã vento, irmã chuva. Tudo para ele era cântico, porque tudo para ele era a voz de Deus. Hoje nós temos essa dificuldade de ser simples, de ser desprendidos, de ser pobres, de ser puros, de ser caridosos. Nós temos algum exercício de caridade, já é importante, mas nós não temos ainda aquela naturalidade caritativa. Aquela questão, olha, Francisco de Assis chega a um ponto em que ele resume assim: ele tinha dado tantas coisas ao povo, tanto partilha, tanto que ele confidencia a Jesus e diz assim: Senhor, eu sinto como se eu roubasse toda vez que eu nego alguma coisa a alguém que tem menos do que eu. Eu roubo toda vez que eu nego alguma coisa a alguém que tem menos do que eu. Olha a ideia de alguém que faz parte do mundo, que não se sente senhor do mundo e que se sente que todo mundo é irmão. Na academia, não é a academia que vai para o Francisco. Não é um estudo
Nessas palavras confusas que a academia usa, no estudo comparativo, a psicologia de Francisco, não. Francisco, quanto mais nós simplificarmos, mais talvez nós compreenderemos e menos distante dele nós estaremos. Francisco de Assis, ele precisava fazer amizade com um fogo, lembra? De João Evangelista que estava. Então, ele já teve como cérebros a malária, problema digestivo, e ele tinha problemas de visão. Há uma das hipóteses. Quando se fala das naturezas de enfermidades, talvez Francisco de Assis se enquadre naquela categoria de espírito que administrou tanta energia cósmica, tanta energia superior, o físico dele foi se derretendo, se dizimando, entrando em combustão. Aí é compreensível, por exemplo, que Chico Xavier tivesse catarata, que eles tivessem problemas de visão, porque o corpo físico não suporta tanta irradiação espiritual. Então, Francisco de Assis, que já tinha os irmãos pássaros, a irmã água e a irmã dor. Isso é difícil de reconhecer. Nós temos que falar isso e a dor acreditar que ele era conosco, né? Mas ele dizia irmã dor e falava profundamente. A dor é a voz de Deus. Quando em contínuo, a voz de Deus falando o tempo todo. Nós somos só a dor. Se nós sentimos assim, a dor é Deus que fala comigo. Quem sentir dor, vai sentir o tempo todo ligado a Deus. Não é que vai ser masoquista, nem vai ser hipocondríaco, naturalmente, quando a dor está de perto, nós vamos tratá-la como uma esposa do nosso caminho evolutivo, como a voz de Deus. Então, Francisco chega um momento em que ele queria fazer as pazes com o fogo, né? Não é a perfeita alegria. Mas aí ele tinha esse problema na visão e ele tinha que passar por uma cirurgia nos olhos na época que era cauterização, era o fogo. O que é que João Evangelista? O que é que Francisco fez na sublimação evolutiva com o fogo? Era complicado. E às vezes que João Evangelista lá atrás, ele foi algumas apócrifas, algumas narrativas, tradição oral, não se sabe se procede, mas alguns diziam. Ele foi sentenciado a entrar em óleo fervente e saiu de lá sem se queimar. Francisco de Assis uma vez chegou a desafiar um companheiro para um duelo na África, em que andassem sobre as brasas, e quem não se queimasse estava seguindo o Deus verdadeiro. E pela fé que ele apresentou e pela disposição natural de caminhar, o companheiro governo já não precisa, eu acredito no seu Deus, portanto você acredita nele. Mas então ele tinha relação com o fogo. Agora, na hora de ser cauterizado, o que os narradores da época falam é que ele disse: seja bem-vindo, irmão fogo. E ele não sentiu dor nenhuma durante a cirurgia. Estava feita a paz com fogo, porque o fogo é divino. Nós falamos do Espírito Santo, Espírito, que o céu é azul e tal, mas o Espírito, como eles dizem, Santo Espírito, que desce dos céus azuis, desce em língua de fogo. Elias é arrebatado em carro de fogo. Então tem manifestações divinas, pentecostes que também são no fogo. Mas se fala no fogo sagrado. E é surpreendente que nós imaginamos Francisco como o Espírito da água, da ternura de Pedro e de Maria, mas ele era do fogo. Então ele faz as pazes com o fogo. A consagração da experiência pessoal dele é quando ele pede desculpa por humildade e pobreza e pede uma riqueza, uma joia. Ele pede a Jesus a oportunidade de, sem vaidade, repetir o jejum. Jesus de 40 dias e 40 noites. Levou 2 pães. Voltou com um. Não se sabe se comeu por humildade, se desfez, se escondeu, se deu aos pássaros, para não se igualar perfeitamente a Jesus no jejum. Mas nesta experiência mística, ele pediu à espiritualidade que lhe concedesse um prêmio pela vida de dedicação e pelo amor que ele tinha ao Cristo. Ele queria ter a honra de receber os estigmas de Jesus. Francisco de Assis foi estigmatizado. O que seria isso? Imaginemos.
Aí ele pediu licença 1 minuto e pediu ao fogo que fizesse seu serviço. Ele sentiu as dores nos pés e nas mãos da crucifixão pelo fogo que o Espírito Superior lhe concedeu. Estigmatizado, cego, alquebrado pela pneumonia, pelas fases da malária, ele falece aos 44 anos. Mas Francisco de Assis, dos pássaros, da água, do vento, da chuva, do sol, da lua, do lobo, da morte, da dor, nos legou a perfeita alegria. Em que ela consiste? Caminhava ele com Frei Leão, seu companheiro de caminhada, né? E Frei Leão me fala assim: Frei Leão, essa neve, esse cansaço me faz lembrar, eu preciso pensar em alguma coisa relacionada à alegria. Aí Leão, precisão. Aí Leão deve ter pensado, vamos extravasar um pouquinho, né? Vamos esquecer o que nós estamos passando. E Francisco, Leão, você sabe em que consiste a perfeita alegria? Aí Frei Leão diz assim, não sei, Francisco, em que consiste? É na visão do Senhor? Ele fala, não. Então no exercício da caridade, fazer o bem aos pobres, aos desvalidos, visitar os doentes. E Francisco fala, não, isso é alegre, mas isso não é a perfeita alegria. Em que consiste a perfeita alegria, então, Francisco? Francisco explica. Sejamos francos, Leão. Nós estamos caminhando há dias. Estamos cansados, esgotados, com fome, com sede. Os nossos pés queimados pela neve. O nosso maior anseio agora é chegar ao nosso recanto, né? Com os nossos amigos, queremos dizer a verdade. Entendi, Francisco. Então, nós estávamos com os amigos no aconchego do nosso lar, da nossa comunidade. Não, isso é uma alegria, mas não é a perfeita alegria. A perfeita alegria é se nós chegarmos até lá com as últimas forças e batermos à porta. A um dos nossos companheiros gritar lá de dentro assim, não nos molestem, não nos incomodem, porque já é tarde, está frio e estamos aquecidos aqui dentro. Aí nós batemos novamente e dizemos aqui, são irmão Francisco e Leão, que chegam da missão bem-sucedida e cheios de saudades. Aí o outro diz assim, eu não vos conheço, já disse, não nos aborreçam. Nós batêssemos novamente e dissemos, porque você não ouviu, são Leão e Francisco, os companheiros da ordem, os irmãos que chegam da missão em Cristo, querendo abraçar a comunidade, compartilhar os êxitos da caminhada. E o irmão diz novamente, se vocês me incomodarem novamente, eu não vou sair daqui perder a viagem. Mas quando eles batem, nós estamos implorando. Nós precisamos, nós estamos morrendo de cansaço, fome e sede. Aí o irmão parece penetrar, né, e sai de lá. Sai com um porrete, abre a porta, arrebenta nós dois, maltrata, ensanguenta, joga no meio da neve, abandona e bate a porta insensível e nos deixa entregues ao Léo. E nós intimamente entoamos cantos, agradecemos ao irmão pela experiência tão especial e nos alegramos no Senhor. E oramos pelos nossos irmãos e sentimos aquela alegria que é a perfeita alegria, Leão. Bem, nós estamos deparando com noticiários, né? A gente, o mundo está assim, abalado, muitas coisas estão acontecendo, vem uma onda, vem outra onda, pega outro, um sofre, preocupação, parente, mal feito, maledicência, mídia, perseguição, ameaça, guerra. Jesus nos ama. Santa Teresinha ensina que Jesus muito ama a quem muito faz sofrer. A nossa expectativa, nós somos herdeiros do Cristo. Paulo diz que nós continuamos em nossa carne os padecimentos que faltam a Cristo. O Eclesiástico ensina que Deus chama a cada criatura pelo nome.
Jesus disse que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quer dizer, do Pai que está nos céus. Ou seja, Paulo diz que nada nos pode separar do amor de Deus, nem o abismo, nem a enfermidade, nem as potestades, nem a morte. Nada nos pode separar do amor de Deus. Francisco é a comunhão, é a bondade, é a simplicidade, é o espírito vencedor, é o que deita a cabeça ao peito de Jesus, que fica junto à cruz, que vai para a ilha de Pátimos e diz: amai-vos uns aos outros. Bem como Francisco, na Idade Média, cheia de terrores, e ama. A linguagem de Francisco é básica, é cristianismo primitivo, são as letras mais simples, as vogais do alfabeto, e é amor, tá? Então, é isso que não é grande comparação, estudo comparativo, é uma verdade, que se nós conseguirmos nos compenetrarmos, comungarmos com o espírito franciscano, nada que nos seja tirado vai ofuscar a nossa fé, a nossa paz, a nossa alegria. Tá? Então, água pura, simples, casta e boa. Francisco. Tá? Fiquemos com Deus. Fique à vontade, tá, Luiz? A gente não sabe nem como agradecer, porque é muita emoção, né? A gente ouvir falar de Francisco e com essa suavidade, essa clareza que tem passado para a gente, né? Não é surpresa para nós que isso fosse tão emocionante. E alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa de Francisco? Ninguém quer falar. Pedir pro Tim. Ninguém quer se comprometer, não é? Tá bom. Pedir pro Tim tocar a música Chico, Tim. Claro. Agradecendo aí o Gladys, eu sempre gosto de ouvir o Gladys falar de Francisco de Assis, que eu me remeto aí a vários e vários estudos que ele fala de Francisco, que é sempre com muita emoção, com muito respeito e com muita responsabilidade que ele se refere à figura de Francisco de Assis de um evangelho. Valeu, Gladys. E nós essa canção, então, então, olha só. Essa canção, Chicos, vou colocar o vídeo aqui, né? Aí vocês veem minha esposinha também aqui. Essa canção, Chicos, é de... João, não querido. É um poema do Gladys também. Duas estrelas da pobreza em dois paletons de um burel da bondade, a perdoeira, até o pequeno de Assis estremece o jardim, o mar renega-se, zenite franciscano. 8 séculos de história cristã e caridade, lápis, pedra preciosa, Chico da mediunidade. São 2 vasos escolhidos na estrada da lei. São 2 servos a serviço da luz. São 2 pobres, são 2 ricos, tamanha claridade
vão trazer no corpo a história do amor. Pelo Cristo São Francisco, são dois filhos. Pelo Cristo São Francisco, são dois chicos. São dois vasos, são dois pobres, são dois ricos, são dois vasos escolhidos na estrada da humildade. São dois servos a serviço da luz. São dois pobres, são dois ricos, tamanha claridade, vão trazer no corpo a história do amor. Pelo Cristo São Francisco, são dois chicos. Pelo Cristo São Francisco, são dois chicos. Pelo Cristo São Francisco, são dois chicos. Muito bem. Mais uma vez, obrigado a todos. Tem muita gente. Boa noite. Ai, Grazi voltou. E veio para tocar violão pra gente. Não, tá sem sinal, a internet está caindo. A internet está. Ô, Grazi, toca uma pelo menos. Toca uma só, Grazi. Todo mundo cantando. Deixa eu tocar João. Aí, time, toca o João. Ah, João? Ah, então tá. Toca a mim. Tá bom. João. Não chama? Chama, né? Chama-se. É. Chama-se. Desde que o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescado. Vi tuas curas, branduras na voz, e um sol de ternura rompendo da voz. Deixei meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor de Deus me fez capaz de curar. Em teu nome já vi, filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho, ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens.
chamas, me chamas, 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 me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever, as coisas que ele fez. Chamas, 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 me chamas, 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 me chamas. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos. Obrigado a Até a todos. próxima segunda, se Deus quiser. Boa noite, turma. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Eita, Jack. Boa noite. João. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Obrigado. Valeu, Daniel. Um abraço. Um abraço, Tia Neuza. Abraço, você também. Tchau. Tchau. Oi, Ion. Boa noite, obrigada. Oi, Ion. Um abraço. Boa noite a todos. Desival. Tchau. Tchau, Verônica. Jones. Alcione. Tchau, Marília. Tchau, Bruno. Tchau. Boa noite. Tchau, Boa todos. noite. Jair Bolsonaro.